Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que fazem a Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy, que fica no bairro de Olinda. Para mim é sempre uma alegria muito grande atender ao convite de nossos irmãos para essa conversa fraterna acerca da doutrina consoladora de nosso Senhor Jesus. Então, para quem não me conhece, eu sou Edna Santos, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana. E neste mês de setembro, como já é sabido de todos, nós aproveitamos este mês para enfatizarmos a nossa campanha em favor da vida, não é? E então hoje, aqui com vocês, nós vamos conversar um pouco sobre a prática do aborto, a prática abusiva do aborto, não é? E também qual é a opinião da doutrina espírita com relação a essa temática. É muito importante para nós, cada dia mais, estarmos atentos a toda e qualquer movimentação ou toda e qualquer manifestação contra a vida. Nós devemos, sim, sermos favoráveis a ela. Então, vamos ouvir o que a história diz acerca dessa prática que é tão antiga e o que a doutrina espírita também nos fala sobre ela, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos aptos a defendermos a vida em toda a sua condição. Então, os povos antigos já praticavam aborto, não é? Se tem notícia até de que a questão do aborto, que é debatida, não é, ao longo dos anos, e que hoje ela está mais nesse campo da polêmica complexa, onde são envolvidos aí assuntos distintos, campos distintos, como a própria ética, o direito, a moral, a medicina e até as religiões. Aqui, no nosso trabalho, nós estamos aqui preocupados com a visão religiosa também acerca dessa questão. Então, quais são as consequências físicas e espirituais do aborto? Então, a gente vai conversar exatamente sobre isso. Então, vejam, a história já conta que no século 28 a.C., já havia práticas abortivas, estudos sobre aborto na China. Então, vejam, a China descobriu já naquela época, século 28, né, métodos abortivos, como praticar o aborto. Então, nós podemos observar que esse hábito já é muito, mas muito antigo, lamentavelmente. Naquela época, ainda mais, as pessoas eram ignorantes com relação às consequências que o aborto traz na saúde da mulher, não é? Na saúde física da mulher que pratica o aborto. Então, nós vamos ver também que os israelitas, aí até antes de Cristo, no século XVI, também já tratavam sobre o aborto. Eles já conheciam a metodologia, já tratavam sobre esse assunto. Mas na Grécia, isso não, em Israel, não é? Na Ásia, não é? Digamos, no continente, no Oriente Médio, melhor dizendo. Então, já se pode perceber que Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, ele já estudava os métodos abortivos, ele já conhecia como era o quadro clínico com relação ao aborto, porém, as preocupações de Hipócrates não eram com relação a evitar o aborto, mas sim como realizá-lo. Lamentavelmente, essa posição conflitante de Hipócrates bate de frente com o juramento, não é, que até hoje, não é? Até hoje os estudantes de medicina fazem no dia da sua formatura, que é o juramento de Hipócrates, ou seja, de manter a vida, de defender a vida, de lutar pela vida em todos os seus, de todas as suas condições. Então nós vemos que até o próprio, né, lamentavelmente, até o próprio pai da medicina já se colocava até favorável e até queria saber como fazer, já estudava como fazer, como exercer métodos, não é, abortivos. Então, já na Bíblia Sagrada, lá no livro de Êxodo, no capítulo 21, nos versículos que vão de 22 a 25, Moisés foi muito claro com relação a práticas abortivas. Ele era totalmente contra, inclusive havia sentenças, penas assim muito graves, muito duras, até pena de morte com relação a quem praticava o aborto. Então nós vemos que mesmo com aqueles outros com ideias favoráveis ao aborto, nós vamos encontrar muitos dos nossos irmãos também preocupados com essa questão. Até porque
Muitas das nações que hoje praticam o aborto estão muito mais preocupadas com as questões materiais, das necessidades materiais da pessoa, do que propriamente com uma vida que se estabelece ali no ventre de uma mulher, não é? Então, havia também essa questão do controle de natalidade muito forte e, infelizmente, por conta disso, muitas vidas já foram sacrificadas. Muitos espíritos, né, que já tinham ali garantido aquele corpo formado para ele, pelos construtores da reencarnação, que são aqueles espíritos que cuidam das reencarnações, que participam da formação do feto, participam inclusive no momento da concepção, da ovulação, para ajudar exatamente o reencarnante e a sua mãe a que o processo reencarnatório ele seja tranquilo, ele seja exitoso, ou seja, ele tenha sucesso. Mas, lamentavelmente, do ponto de vista humano, as pessoas ainda não estão atentas a esses detalhes. É por isso que a doutrina espírita tem um papel fundamental no sentido de ajudar e de informar as pessoas com relação a essa questão do aborto, que é muito séria mesmo na humanidade. Então, no cristianismo, né, surgiu com o cristianismo, com o crescimento do cristianismo também, vieram à tona muitos prismas, muitas conceituações acerca do aborto e a crença, olha que coisa interessante, que o homem possuía uma alma imortal. Então, a época, não é, de Jesus, ou seja, depois da morte de Jesus, da sua crucificação, surgiu no meio do cristianismo a ideia de que o homem tem uma alma imortal. Jesus dissera aos seus apóstolos, né, que na casa do meu pai existem muitas moradas e que ele ia na frente para preparar um lugar para eles. Então, essa ideia da imortalidade da alma já era uma ideia muito firme, muito forte. E nós sabemos que Deus nos deu, meus irmãos, a graça da imortalidade. É uma maravilha nós podemos voltar, reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento moral, para a nossa evolução. Porém, lamentavelmente, estão querendo atrapalhar, não é? Essa condição de que os espíritos que povoam o espaço, eles precisam, né, das existências corpóreas para evoluírem também, ou seja, adquirirem a asa do conhecimento e a asa, não é, do amor. Então, na vida de relação, no convívio com os pais, com os amigos, com os familiares, com os parentes, a criatura vai desenvolvendo o afeto, vai desabotoando o seu coração para o amor. E o aborto evita, atrapalha, não é? Impede que esse caminho ele seja trilhado pelo espírito imortal. Então, eles entenderam o seguinte, lá os cristãos, vejam que coisa interessante, que além do mais, sendo um homem criado à imagem e semelhança de Deus, então ele não poderia ter o poder de tirar a vida de ninguém. Ele não teria um poder sobre vida e morte de quem quer que fosse, sobre os demais atributos, este era exclusivamente do Criador. Então, ele já entendeu, como nós já entendemos hoje, que a vida só pode ser tirada por quem a deu. E quem a deu foi Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. Então, nenhum de nós, nenhuma pessoa, não é, tem o direito de tirar ou de tentar contra a vida do seu irmão, contra o seu semelhante. Então, isso é muito claro, não é? Então, lamentavelmente, com o passar do tempo, muitos filósofos que se debruçaram sobre esses assuntos começaram a falar do aborto, mas eles estavam mais preocupados, né, em defender seus próprios pontos de vista do que propriamente com o reencarnante. Então nós vemos que, lamentavelmente, essas discussões infrutíferas, infindáveis, elas resultaram no que a gente tem hoje. Os países determinam lá nos seus códigos penais, ou nos seus códigos de lei, ou nas suas constituições, alguns países, né, aliás, muitos países hoje já estão afetos à ideia da descriminalização do aborto. Aqui no Brasil ainda é proibido e nós desejamos, não é, que assim permaneça. Lamentavelmente, há cerca de uns 5, 6 anos, né, um órgão aqui de muita importância, de muita relevância no nosso país, não é, aceitou o aborto para anencéfalos.
tirando de nossos irmãos, mesmo naquela condição ainda de espíritos comprometidos fisicamente, neurologicamente, porém comprometidos com a justiça divina, que aquela questão da anencefalia ou da microcefalia ou qualquer outra divergência que possa haver entre a alma e o seu corpo, né, lamentavelmente, no caso da anencefalia, esse tribunal resolveu aceitar o aborto já com a criança concebida. Então, porque só os médicos teriam aí, né, esse tempo de fazer a análise para ver se o bebê é normal, se o bebê está saudável, e dentro da perspectiva dele ser doente, dele ser anormal, haveria por parte da mãe a condição, o direito a ela, inclusive, de abortar. Dando direito à mãe do aborto, mas tirando o direito do reencarnante de viver. E isso é lamentável, nós sabemos quanto essas coisas pesam do ponto de vista das nossas expiações, dos nossos débitos, dos nossos resgates, como isso atrapalha a evolução de um povo, porque não prejudica somente aquelas pessoas a quem a lei se dirige, mas preocupa a toda a população do país. Então, lamentavelmente, essas coisas acontecem. Então, o que nós devemos realmente batalhar para que não aconteça é a total descriminalização, como já está acontecendo em vários países da América do Sul, não é tão próximos aqui do nosso país, e o que dá uma certa insegurança e medo de que o povo brasileiro possa vir sofrer com isso também. Então, roguemos ao nosso Pai Celestial que isso nunca aconteça aqui no nosso país. Quem é verdadeiramente cristão jamais seria favorável a qualquer tipo de ameaça à vida humana, quer seja aborto, eutanásia, pena de morte ou qualquer tipo de violência contra a pessoa humana, não é? Então, meus irmãos, havia, portanto, né, essas discussões estéreis que não levavam a lugar nenhum também, até no meio cristão, né? E hoje nós vemos até cristãos, né, favoráveis a determinadas questões que ameaçam a vida humana, o que para nós de uma tristeza muito grande. Então vejam, mas sempre houve os misericordiosos. Então, na Idade Média, por exemplo, como era uma prática considerada abusiva, então muitas mulheres que não podiam criar os seus filhos, elas colocavam num compartimento que naquela época era chamada de roda dos enjeitados, ou dos expostos. O que seria isso? Aquelas casas de misericórdia, aqueles locais de assistência a pessoas necessitadas, quando a mãe não tinha condição de criar o seu filho, então, ou sua filha, essas pessoas ficavam com aquela criança durante o tempo, até ela adquirir forças, ficar robustazinha, ficar mais saudávelzinha, e aí colocavam ela num dispositivo que era uma espécie assim de uma caixa de madeira, onde a criança ficava ali dentro e as pessoas ali ficava à frente, né, na porta dessas casas de assistência, e as pessoas iam até lá e olhavam a criança. Se elas, né, tem aquela questão, nós sabemos, né, da simpatia, da afinidade, da vibração, da sintonia, de uma pessoa com a outra, e caso isso acontecesse, aquela pessoa pegava aquele bebê e levava consigo para criar. Havia inclusive uma ajuda de custo da própria instituição benemérita para aquele que levasse a criança. Então eles colocavam a criancinha ali dentro daquela roda, né, que era uma espécie de roda, porque a roda ela tem um símbolo, uma significação simbólica. A roda representa a continuidade da vida, né? Muito interessante. Então ali dentro estaria o enxoval do bebezinho e também uma ajuda de custo, digamos assim, equivalente a hoje, uns 500, 600 reais, só para a pessoa levar aquele bebê consigo, não é para ele não morrer ali, a míngua, de fome, de inanição, enfim, e levavam. Houve casos até de abuso, né? Porque a gente sabe, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, lamentavelmente. Tem pessoas que se aproveitam da situação de fragilidade dos outros para tirar proveito para si. Então, conta-se que uma mulher, ela inclusive foi condenada à morte porque ela foi pega
em flagrante, ela levava os bebês com ela para pegar o enxoval e o dinheiro e matava as crianças. Então ela foi denunciada, não é? E ela foi condenada à morte por conta disso. Mas tirando essas situações ruins, de pessoas que são insensíveis ao sofrimento alheio, tem a questão dos que são misericordiosos. Tanto é que essas instituições consideradas casas de misericórdia existem em Portugal desde o século, não é, 17, até antes mesmo. Aqui no Brasil, aqui em Recife, nós temos a Casa de Misericórdia, que também tinha a sua roda dos enjeitados. Então, essas casas espalhadas por Portugal e pelo Brasil, elas tinham essa função de acolher os filhos que os pais não podiam criar e dar um destino para eles, né? Aqui, por exemplo, a Casa de Misericórdia de Olinda, ela foi anexada à Casa de Misericórdia do Recife, lá pelos idos de 1860, e essas rodas dos enjeitados, elas só vieram a ser abolidas a partir do ano de 1958. Então, vejam, aliás, 1950, desculpem, havia, portanto, no período, ela chegou, essas casas de misericórdia, essa roda, vamos dizer assim, dos enjeitados, começou a ser usada aqui no Brasil, já desde o Brasil colônia, e perpassou e multiplicou-se no período imperial. Conseguiu manter-se durante o período republicano e só veio ser extinta, realmente, essa roda dos enjeitados, não é? Só veio ser extinta a partir da década de 50. Então, meus irmãos, pelo menos muitas crianças, não é, tiveram a oportunidade, não é, de não serem abortadas, mas sim de lutarem pelas suas vidas participando, não é? Participando de famílias que as adotavam e assim poderiam dar a elas a esperança de um futuro, não é? Então veja, o movimento espírita, nós que fazemos, o movimento espírita brasileiro, não é? Falamos por nós aqui, pelo Brasil, que somos compostos pelas 27 federações espíritas de todos os estados. A Federação Espírita Pernambucana é a DESA, desculpem, a Federação Espírita Brasileira, portanto, favorável a esse posicionamento de todas as 27 federativas do Brasil, que formam o Conselho Federativo Nacional, junto com a Federação Espírita Brasileira, que somos contrários, ou seja, nós nos posicionamos contrários aos projetos de revisão da legislação, porque tramita isso, é bom que todo mundo saiba, não é? Lamentavelmente, alguns deputados federais, senadores, são favoráveis a esse tipo de atitude extrema e, lamentavelmente, colocam lá seus decretos de lei, seus projetos, para serem votados no Congresso Nacional. Então, é bom que se saiba que nós, espíritas, não nos posicionamos favoráveis a qualquer tipo de manifestação de legislação em favor do aborto, não é? Em favor, contrário à vida humana. Então, esses decretos-leis, esses projetos de lei que visam a legalização do aborto em nosso país são, não é, rejeitados por nós que somos espíritas cristãos, porque cristão não vota em determinadas, não responde a pesquisas, não responde positivamente a pesquisas e nem muito menos elege pessoas que são favoráveis a esse tipo de atitude. Então, meus irmãos, neste final de século, nós estamos, na verdade, neste início de século, melhor dizendo, nós estamos no século XXI, na década de 20, do século XXI, então nós queremos, nós colocamos muito bem colocada a nossa posição e que não somos favoráveis à violência em nenhum tipo de aspecto que ela venha demonstrar. E o aborto é um tipo de violência, não é? Então, lamentavelmente, esse tipo de manifestação, eles já estão espalhados pelo planeta inteiro. Então, não estão resguardados velhos, não estão resguardados crianças, ou lares, ou até oficinas. Então, quando acontece algo dessa natureza, viola os direitos fundamentais de viver de toda e qualquer pessoa. Então, as sombras, as trevas, elas estão
se abatendo sobre a mente de muitas pessoas, lamentavelmente, não é? E favorecem a recrudescência do egoísmo humano. E o que foi que Jesus procurou fazer entre nós quando esteve conosco? Foi justamente implantar o reino de Deus no coração humano. Então vejam, as pessoas, nós estamos talvez em determinadas situações nos deixando levar pelas influências nefastas das sombras, das trevas, que acicatam o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, fazendo com que nos tornemos, às vezes, pessoas facultadoras de determinadas situações negativas para a coletividade. Então, eles incentivam as sombras, os espíritos, como dizia Paulo nas suas cartas aos Efésios, né? Os principados e as potestades, né? Eles acicatam o nosso orgulho, o nosso egoísmo, de forma individual, mas também coletiva. Coletiva também. Então, não é somente uma ou duas ou três pessoas, mas uma coletividade que já pensa nesse sentido, que já atende a esses apelos perigosos das sombras. Então, nem o supremo bem da vida, que é um dom de Deus, e a sua presença em nós, escapa às arremetidas infelizes de negação e da morte sob vários aspectos, sob várias formas. Então, o aborto, por exemplo, esse crime que é abominável contra criaturas indefesas, toma proporções alarmantes, defendida a sua legalização em processos legislativos. Então, fiquemos atentos com relação a essa questão. O suicídio, por exemplo, né, decorrente também desse acicatamento do nosso egoísmo, encontra defensores em todo o mundo. Há pessoas que são favoráveis à eutanásia. Eles chamam de morte assistida, né, que é o que a palavra eutanásia do grego significa morte assistida ou morte leve. Eles chamam vários tipos colocam eufemismos para diminuir o impacto que somente a palavra já causa em todos nós, não é? Então, eles não deixam dúvida quanto à gravidade do nosso problema, porque isso está aumentando, a quantidade de pessoas favoráveis aumenta a cada dia. Enfim, a eutanásia, por exemplo, ela demonstra, como o aborto também, demonstra uma profunda ignorância a respeito das leis divinas e na hora do sofrimento. Então, o sofrimento faz parte da nossa evolução. Nós só sofremos porque alguma coisa fizemos, não sofremos por acaso, não sofremos em vão. Então, o movimento espírita brasileiro tem posição firme e clara com relação ao que concerne a necessidade de defender a vida humana já desde a sua concepção. Ou seja, é na defesa dessa posição, que sempre é a favor da vida e diante dos perigos que a hora presente representa, em que o ateísmo, não é? Por conta do materialismo, que é uma descrença, uma indiferença e uma ignorância ao bem, à paz do mundo, não é? A regeneração do planeta põe em risco o dom de viver. O dom de viver. Então, todos nós espiritistas brasileiros somos contra a pena de morte, o aborto, a eutanásia e o suicídio. Cristão que é cristão, não é? Realmente se coloca em posição. Até porque, meus irmãos, nenhum filho, nenhuma criança, no caso da maternidade, nenhum filho, nenhuma criança chega numa hora errada. Não existe gravidez errada por acidente, não é? As leis divinas, elas são sábias e ninguém nasce por acaso. Então não existe essa de dizer, eu não queria, eu não esperava. Há aquele espírito que está ali na condição de reencarnante, ele está aproveitando o momento em que um corpo, olha que maravilha, um corpo, nós vivemos numa época que as pessoas não querem mais ter filhos, preferem criar bichos, gatos, cachorros, pássaros, do que ter um filho. Então vejam quanto perigo isso representa para a perpetuação da espécie humana, não é? Para que o nosso planeta continue recebendo
os espíritos que precisam voltar para cá para continuarem suas trajetórias de evolução. Então, quais são as consequências físicas e infelizes espirituais, né? Porque todas são infelizes, as consequências físicas e as consequências espirituais para a nossa vida, principalmente nós mulheres, que temos como inerência própria a maternidade, não é? Mesmo que uma mulher não gere filhos biologicamente, mas ela pode ser uma amorosa e maravilhosa mãe adotiva, não é? Mãe do coração. Então a maternidade faz parte da feminilidade, faz parte da nossa condição de espírito que escolheu ser mulher nesta encarnação. Então, a mulher que comete o aborto delituoso, ela passa a sofrer consequências desagradáveis com relação ao seu próprio organismo humano, seu corpo físico, seja pelo surgimento de enfermidades as mais variadas possíveis ou pelos processos sombrios da obsessão. Muitos espíritos que são abortados, eles se tornam inimigos daquela que seria sua mãe biológica, não é? Por conta da revolta. É um espírito que ainda guarda rancor, não tem a capacidade do perdão assim tão desenvolvida e, lamentavelmente, eles se tornam ferrenhos perseguidores daquelas que estaria na programação reencarnatória daquele filho, daquele reencarnante, aquela pessoa ser a sua mãe biológica, não é? Então, vejam, pode haver entre eles, nesse caso, uma antipatia mútua, não é? Nascida, não é? Por conta até dessa questão mesmo. A mãe, ao querer abortar, já exercia uma antipatia, mesmo que inconsciente, pelo seu filho. E ele, a partir do momento que se vê abortado, rejeitado, ele começa então a nutrir a antipatia por aquela que deveria ser a sua mãe amorosa, a sua mãe querida, que daria a ele a condição de ser alguém nessa existência, melhor do que foi na reencarnação anterior, não é? Então, as consequências imediatas, elas podem acontecer, ou a longo prazo, não é? Cada caso é um caso. Aqueles dois ali envolvidos, reencarnantes, sua mãe, cada um tem sua história e, a depender dessas histórias, pode haver consequências imediatas ou a longo prazo. Né? Nós vemos aí na literatura espírita, pelo Irmão X, ou Humberto de Campos, pelo André Luiz, quantos casos, não é? de antipatia que acontece por conta exatamente dessa questão do abortamento delituoso, vamos dizer assim. Então, as consequências imediatas ou a longo prazo virão sempre, olha aí o que é que os espíritos vêm nos dizer, virão sempre para reajustar, reeducar e reconciliar os espíritos endividados. Poxa vida, meus irmãos, mas toda a cobrança da justiça divina tem o seu tempo certo. É por isso que a gente vê que nenhum espírito, não é? Ele nasce por acaso, ele chega no tempo necessário, que vai ser importantíssimo, fundamental para ele e para aquela que é a sua mãe, não é? A sua mãe terrena. Então vejam, as consequências imediatas do aborto delituoso, elas refletem primeiro e em maior grau no organismo físico-psicossomático da mulher. Então, quem primeiro sofre as consequências ruins do aborto é a própria mãe, não é? E depois, pois abortar, segundo os espíritos, é arrancar violentamente um ser vivo do claustro materno, porque nenhum aborto é tranquilo, não é? Não é feita uma cirurgia, mas sim um procedimento que não é tão tranquilo para a mãe e para o bebê, né? Então, o centro genésico, os espíritos vêm dizer que é o nosso santuário de energias. Então, no caso do aborto, esse santuário ele é invadido e prejudicado, traumatizado de forma irreversível, não é? Para aquela mamãe. Então, esse nosso centro genésico, ele é o santuário das energias criadoras do sexo e tem sua contraparte
na organização perispiritual. Então vejam, no caso, não somente o corpo físico é atingido, é prejudicado, mas até o perispírito. Então, essa mulher, né, que praticante desse tipo de aborto, ela vai precisar voltar numa próxima encarnação para reajustar esse corpo espiritual, o perispírito, que ficou danificado, traumatizado pelo procedimento, não é, violento que o aborto faz, não é, que o aborto provoca. Então, a mulher, ela pode sofrer, não é, desequilíbrios profundos e ainda desconhecidos pela medicina da Terra, ou seja, as ciências terrenas, elas ainda não são competentes o suficiente para entender determinados traumas, determinadas problemáticas apresentadas por o espírito que está reencarnado como mulher. Algumas deficiências do seu centro genésico, por que estão daquela forma? Por que isso está acontecendo? A medicina da Terra ainda não está atenta para as questões espirituais. Para nós podermos entender todas as problemáticas humanas, nós precisamos trazer o espírito para o debate, né? Porque somente pela própria criatura humana não há informações suficientes para que nós saibamos o que está realmente acontecendo com aquela pessoa que tanto quer ser mãe, não é? Aquela outra que deseja tanto a maternidade e não consegue, não é? Ou que já traz consigo, desde o nascimento, problemas nessa área muito graves, muito graves. Então, lamentavelmente, ainda são desconhecidos da ciência da Terra essas problemáticas que são espirituais também, principalmente espirituais, não é? Então vejam como as coisas são realmente, não é? Muito, mas muito difíceis da gente poder entender. Mas vamos lá. Nós vemos também que a questão da legalização do aborto, ela é um assunto, não é, que nós já até tocamos nessa questão, mas que nós sabemos que vem sendo discutida, de vez em quando desencavam, né, desengavetam essas coisas e a gente fica um tanto quanto preocupada com essas questões. Mas vejam bem, a legalização do aborto, ela vai dizer, né, a gente precisa ler isso aqui porque está lá na legislação e tal, a extração do embrião, desde que com toda a assistência para muitos países, onde o materialismo, na verdade, né, onde há a legalização do aborto, portanto, o materialismo ali instalado a largas proporções, né, eles admitem que se a mulher ela provocar o aborto em condições seguras, no hospital de referência, com ambiente higienizado, ionizado e tudo mais, não há problema nenhum. Então, estão trazendo uma questão moral muito séria para o campo material, não é? Preocupados apenas com o corpo físico que vai morrer, não é? Porque esse corpo físico, lá na frente, depois de cumpridas as etapas do espírito aqui na Terra, ele vai desencarnar, não é? E, em consequência até de um aborto perigoso, ele pode até, né, a morte dessa pessoa pode ser provocada até antes, por conta exatamente dessa questão do aborto, não é? Então a pessoa pode ser um suicida, ela pode ser uma suicida inconsciente. Quando tentou tirar a vida do seu filho, acabou comprometendo a sua própria vida e veio até a desencarnar por uma hemorragia, por uma problemática outra qualquer. Então vejamos, nos países onde há essa legalização, eles estão preocupados apenas com o egoísmo da mulher. Ela quer tirar, ela resolveu tirar, então eles atendem, desde que ela pague, desde que ela cumpra os compromissos assinados, né, pague todas as despesas, para eles é indiferente. E nós vemos como as pessoas também, não é, ligadas a esse tipo de prática, não somente a mãe que está ali tirando, mas aqueles profissionais que estão envolvidos também têm lá seus débitos adquiridos, lamentavelmente, com a justiça divina, não é? Com a justiça divina. Então, a extração, né, do embrião, desde que esteja lá tudo com assistência médica hospitalar de segurança, com a segurança inclusive jurídica, viu? Porque ela tem que assinar, né, documentos e tudo mais, não constitui crime nos países onde o aborto é legalizado. Essas ideias, lamentavelmente, meus irmãos, essas ideias infelizes estão dominando o mundo. Isso também é loucura, meus irmãos. Isso é uma espécie de histeria, é uma espécie de loucura, é desequilíbrio, é barbárie, lamentavelmente. É pensar
como o povo antigo pensava, não é? Quando ainda não havia civilização. E nós hoje nos consideramos civilizados. Imaginemos como não era no tempo da barbárie. E parece que muitas dessas ações, não é, lembram muito esse tempo da barbárie, lamentavelmente. Então, para que nós possamos combater, não é, a proliferação do aborto irresponsável, não bastam simplesmente campanhas poderosas da publicidade contra. Porque às vezes esse contra pode não estar totalmente respaldado na moral cristã, na moral, na ética de se preservar a vida, nunca de tirá-la, não é? Quando uma mãe é assassinada, uma mulher é assassinada e ela está grávida, as pessoas se referem àquele crime como duplo homicídio. Então, por que no caso do aborto também a palavra homicídio não é colocada? Já que está se fazendo a mesma coisa, não é? Alguém que matou uma mãe que estava grávida cometeu duplo homicídio. E, digamos, em qualquer que seja a situação em que essa mulher estivesse envolvida. No caso do aborto, que a mulher vai... Por que não é homicídio também, não é? São coisas que nós devemos pensar, são coisas que nós devemos levar em consideração. Então, são aquelas que... São essas campanhas que atuam só na superfície, né? Que é contra, que não devemos, tal, mas que absolutamente não faz nada que possa dar àquele que é o reencarnante o direito que ele tem, de garantir para ele o direito que ele tem de viver. Então, na verdade, elas são apenas de superfície, essas campanhas, elas não são profundas, elas não vão a fundo, elas não sensibilizam a população de uma forma correta. Então, a gente vê que aí existe uma grande ausência de religiosidade e de religiosidade sincera no coração das criaturas. Então, lamentavelmente, as ideias materialistas, elas estão dominando as pessoas invigilantes, que ignoram, não é, quase que completamente, os princípios superiores que regem a vida em todo o universo. Então, há uma necessidade premente, meus irmãos, para todos nós, de mostrar às mulheres desorientadas que há um espírito no feto e que este não é somente vida vegetativa, sobre a qual julgam erroneamente terem posse absoluta, como se a pessoa que vai tirar o bebê, ela fosse dona daquele bebê, ela fosse dona do corpo do bebê. Então, vejam, quando a criança nasce, a mãe não morre, né? Porque saiu de dentro dela uma criança. Ou seja, significa dizer que aquele corpo que saiu do seu útero não é dela, é da criança que acabou de nascer. Então, ninguém tem o direito de tirar do outro o que não lhe pertence, não é verdade? Então, nós vamos ver agora que nesse manifesto espírita sobre o aborto, ou seja, nós que fazemos, todas as federativas dos estados do Brasil, somos contrários ao aborto, não é? Então, nós representamos, não é, os espíritas do Brasil, do mundo inteiro. Então, nós declaramos a nossa posição diante da problemática do aborto. Somos contrários. Agora, quando é que começam os direitos da pessoa? Para o Espiritismo, a existência, não é, de um princípio espiritual ligado ao corpo, ele já está ali vigente a partir da concepção. Então, houve a concepção, já há um espírito ali consorciado, ligado àquele futuro corpo físico que vai se desenvolver paulatinamente ali no santuário do útero materno, não é? Então, os espíritos responderam a Allan Kardec na questão 344, porque Kardec perguntou para eles em que momento a alma se une ao corpo. E eles responderam: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então vejam, nesse período de 9 meses, 8, 7, dependendo, né? Ali o espírito está desenvolvendo o seu corpo físico, então ele deve ser intocável do ponto de vista dessas circunstâncias ruins que podem acontecer, a não ser um aborto espontâneo, um aborto que não foi provocado
por livre e espontânea vontade da mãe, mas sim por algum acidente. Tudo isso aí, não é? É que faz a verdadeira diferença. Então, é desde o instante da concepção que a vida já está ali palpitante. A nossa Constituição, no nosso artigo 5º, ela assegura a inviolabilidade do direito à vida. Então, o nascituro tem direito de viver. Então, por que tirá-lo se ele não quer? Perguntaram para ele se ele quer? Não perguntaram, nem vão perguntar, não é? Porque não veem o espírito imortal, só veem ali um pedacinho de carne, não é? Algo que eles podem extrair como se fosse um órgão, outro órgão qualquer do corpo humano. E não é assim que nós devemos agir, não é? Então, o nosso artigo, ele diz o seguinte, que a personalidade civil do homem começa pelo nascimento, com a vida, e que a lei põe, e portanto, não é? A lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Reconhece-se desse modo que o nascituro, ele já é uma pessoa sujeito a direitos, o que está de acordo com todas as concepções espiritualistas que nós já citamos. Então vejam, meus irmãos, se na própria Constituição há esse direito, então por que que no Código Penal, não é? Lamentavelmente o Código Penal, ele não corre lado a lado com a Constituição e abre brechas para que sejam enxertadas algumas ideias contrárias à vida, à lei. Então, infelizmente, não é, isso acontece. Então, por exemplo, existe uma reafirmação no artigo 128 do Código Penal que garante às mulheres o efetivo exercício do direito de abortar. Então, infelizmente, não é, o nosso Código Penal, ele não caminha para e passo com a nossa Constituição, infelizmente. Kardec também perguntou se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Olha aí. E eles responderam: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, quem impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo e que estava se formando. Então vejam aí como é interessante essa questão dos espíritos, a visão espiritual da vida humana, não é? A vida da mãe em risco é motivo para abortamento? Vamos ver o que os espíritos têm a dizer sobre isso. No caso de risco de vida da mãe, único aborto aceito pela doutrina espírita. Só quando há perigo de vida para a mãe. É o único, não há outro. Não há outro. Então, ali existem duas vidas em confronto e é necessário escolher entre o direito de dois sujeitos. Assim reza o Livro dos Espíritos na questão 359. Então, os espíritos, quando Kardec perguntou para eles, né, qual era a nossa... Seria crime sacrificar a primeira para salvar a segunda? Aí os espíritos responderam: preferível é sacrificar-se o ser que ainda não existe, no caso, o nascituro. A mãe já está encarnada, já está com a sua trajetória evolutiva toda engrenada, então, nesse caso, a vida dela é primordial. Então, entende-se, não é? Que o sacrifício é para o reencarnante, Então, vai ser necessário que, nesse caso, não é, a mãe ela possa viver. E nós vamos vendo aqui outros casos, por exemplo, com relação ao estupro. Aqui já existe, né, na lei, que aqui no Brasil já é permitido que uma mulher possa abortar por conta de uma situação de estupro. Então, por que não a lei proteger essa mãe que, ao invés de dar o direito a ela de abortar, ajudá-la a criar o seu filho, não é? Poderia-se, não é? Seria uma atitude muito mais digna com a justiça divina. Não matar, mas deixá-lo nascer e ajudar a mãe a criá-lo. Dar a ela, não é, alguma condição para que ela pudesse estimular,
Por exemplo, ela poderia, se a mãe realmente não quisesse de nenhuma maneira, a própria lei estimularia a adoção dessa criança, né? Colocar em lares de adoção para que outras pessoas, porque acabou-se a roda, né? Dos enjeitados, mas existem os lares de adoção, né? É uma coisa maravilhosa, porque dá àquela criança o direito de ela ter a sua própria existência garantida e na companhia de novas pessoas, quem sabe, não é? Aqueles não são realmente os seus verdadeiros pais, porque a vida também ela fala de várias maneiras para a gente, né? Às vezes os filhos não podem vir para nós por nós, vêm por outras pessoas e chegam até nós. Mas, na verdade, eles são nossos verdadeiros filhos. Aqueles foram só os agentes físicos de fazer com que eles chegassem aqui na Terra para virem ao nosso encontro. Então, o Espiritismo considera o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com aquela genitora. Quem sabe se aquele filho não vai ser aquele filho tão amorável, tão dedicado àquela mãe, que lá na frente, na sua velhice, na velhice dela, não é? No momento que ela não possa mais trabalhar para ter os seus próprios recursos, para ter, não é? Garantir seus próprios recursos, não será aquele filho querido que vai ajudá-la, que vai ampará-la, protegê-la, para que nada de mal lhe aconteça e ela possa ter uma velhice segura e, né, terminar a sua existência física com dignidade. Então, quando a gente faz isso, a gente não sabe, não é? As consequências. O aborto eugênico, não é? Embora ele seja não é regulamentado por lei, ele é para aqueles casos dos fetos portadores de malformação congênita. A informação aqui é quando ainda não havia essa digamos, jurisprudência que já existe hoje, né? De que esse órgão que eu falava, ele atendeu aos apelos de muitas pessoas e as mães que têm filhos com problemáticas muito graves, neurológicas, como é o caso, por exemplo, da anencefalia e tudo mais, elas podem abortar. Infelizmente, o Brasil abriu caminho para essa legalização, lamentavelmente. Fica em nossas costas esse peso, lamentavelmente, meus irmãos. Então, invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Nós espíritas sabemos que o corpo não é nosso, não é um empréstimo. Nós não vamos levar esse corpo conosco quando nós desencarnarmos, não é? Enfim, então, e usam isso aí, não é? Como o corpo propriedade exclusiva para então descriminalizar o aborto, não é? Mas o corpo em questão não é mais o da mulher, visto que ela abriga durante a gravidez um outro corpo. Então, o corpo que ela traz no seu útero não é dela, é de outra pessoa. Aquilo que nós já conversamos. Então, o espiritismo, ele admite a presença de um espírito reencarnante, naquele que nós chamamos de renascente ou nascituro, considera que a mulher não pode lhe negar o direito à vida. Então, meus irmãos, é uma pena, não é, que uma pequena parcela da população tenha tanto poder para estabelecer leis como estas, não é? Enfim, alguns intelectuais, políticos, profissionais do meio de comunicação também, não é, saem em favor dessa situação, trazendo para nós uma quebra de todos os princípios que têm orientado a nossa cultura cristã. Jesus pediu que nós nos amássemos uns aos outros e não que nós nos matássemos uns aos outros, absolutamente. Nosso mestre querido, ele usava sempre a lei do amor como balança para todas as situações. Deixou para nós lições insofismáveis, maravilhosas, adoráveis para o nosso coração, para a nossa alma. Então, nós nos lembremos sempre de nosso Senhor Jesus. O que ele nos diria nesse momento? O que ele faria no nosso lugar? Em situações tão graves como essas, em que o materialismo imperante obriga as pessoas muitas vezes a cometer a insensatez de votar favorável, de escolher favoravelmente determinadas situações dessa natureza. Então, que nós fiquemos com a nossa consciência sempre vigilante, meus irmãos. Não fiquemos distraídos a qualquer tipo de manifestação que seja contrária à vida.
Nós já estamos com a nossa vida garantida, então por que vamos ameaçar a vida daqueles que querem recomeçar? Quando estivermos na espiritualidade, prontos para voltar para a vida terrena, queremos muito que haja um corpo destinado para nós, para que possamos voltar, continuar a nossa trajetória de evolução, junto com aqueles a quem nós amamos. Quem é que não quer ser feliz ao lado de quem ama, não é? Então, que nós nunca proibamos ninguém de que isso aconteça, né? Agindo favoravelmente a determinadas movimentações que são contrárias ao amor, à vida, à felicidade. Então, que nós busquemos a vida e a vida em abundância, como disse o nosso Mestre Jesus. Muita paz em nossos corações, que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre, proteja muito o nosso país, proteja muito a humanidade que está tão carente de bênçãos, porque está muito mal agradecida ultimamente, né? Precisamos ser mais gratos ao nosso Pai Celestial. Agradeçamos por Ele, a Ele todos os dias, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo de bom que nós temos nessa vida que Deus nos deu. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e para todo sempre. Até uma próxima oportunidade.